Olá pessoal, Inspiração no Ar e hoje vamos falar sobre empatia. Essa que é uma habilidade essencial que nos permite compreender e sentir com o outro. E o tema de hoje tem tudo a ver com a atuação parlamentar. Vamos entrevistar Lino Bispo, uma década de caminhada política. O vereador tem muitas coisas bacanas para compartilhar, desses anos todos à disposição da população. Para entendermos mais a fundo os desafios da sociedade atual em relação à empatia, vamos falar com uma psicanalista com mais de 30 anos de atuação na área. E no quadro Inspiração, vamos mostrar como desenvolver a empatia começando pelo autoconhecimento. E o artista de hoje, quem será? Vamos mostrar para vocês. Fica aí com a gente que logo, Inspiração. Com uma trajetória de mais de 10 anos na política, sempre comprometido com a comunidade, Lino Bispo é conhecido por ouvir as necessidades da população. O parlamentar se coloca no lugar do outro e busca soluções que impactam positivamente a vida das pessoas. Na Câmara, sua atuação é marcada por projetos voltados à saúde, educação e inclusão social. Muito bem-vindo, vereador, ao nosso estúdio aqui da TV Câmara. Prazer enorme te receber. Olá, Priscila, é uma satisfação para mim estar aqui, não é? Para falar com você, os telespectadores da TV Câmara, e vamos lá falar de empatia, de povo, de conversa, de contato com as pessoas. E deixa eu te corrigir aí, por né? favor. Não só uma década, eu já estou há mais de 2 décadas. 2 décadas, gente, é muito tempo. Minha primeira eleição foi em 96, fui eleito em 96. Era bem jovenzinho, tá? Não vai achar que eu sou velho, não. Primeiro mandato meu começou em 97. Então a gente vai dobrar o quadro, porque é mais tempo ainda para a gente falar. A gente sempre traz o vereador para além desse lugar dele de autoridade e entender a essência da pessoa, né? Então, quando a gente vem resgatar essa temática da empatia, a gente olha quais são as suas ações principais, né? E a gente vê muito o seu movimento que você faz hoje na escutativa, né, com a comunidade. Mas para a gente começar, eu queria saber, né? E toda a comunidade quer saber também, em sua trajetória de mais de 2 décadas, quais foram os principais desafios que você enfrentou ao tentar ouvir e entender as necessidades da comunidade? Então, eu sou um vereador que eu não vim de rede social, na época, inclusive, não tinha. Sim. Eu sempre fui um vereador ali próximo das pessoas, sabe? E os desafios são vários, tá? A população, ela encontra sempre o vereador Lino Bispo, tá? É na feira, é na igreja, é num campo de futebol, enfim, eu tenho uma atuação muito próxima das pessoas. E as pessoas cobram de tudo a gente, as pessoas questionam tudo porque ela tem contato conosco, né? Então, às vezes, ela tem um problema de saúde, ela encontra a gente no mercadinho, ela fala. Então, o desafio é grande porque você acaba trazendo para você assim, diversas situações que elas têm que ser encaminhadas, né? Sim. Para um setor, por exemplo, prefeitura, Sabesp, Bandeirantes, enfim. Agora, são situações que para mim é importante porque eu sempre tive esse hábito de escutar as pessoas e fazer o possível para ajudar, tá? Então, desafios que são desafios, mas ao mesmo tempo eu gosto dessa relação com as pessoas, tá? Às vezes a gente não tem o êxito de concluir 100% naquilo que as pessoas anseiam, ou tá? no tempo que as pessoas esperam, Exato. né? Mas eu procuro sempre fazer a minha parte, dar a resposta, deixar-me encontrar para as pessoas me questionar novamente e tal. E assim a gente vai ajudando as pessoas no dia a dia. Então, na verdade, essa relação, né, entre autoridade e munícipe é uma relação de empatia de via dupla, né? Porque você tenta entender, né, a situação e trazer para mais próximo, para agilizar esse processo, e também a gente espera do munícipe entender que existe um processo, um protocolo a ser seguido e que, dentro do possível, a gente vai estar sempre fazendo para agilizar, né?
Corretamente. O munícipe, ele tem, assim, uma expectativa, né, de ser atendido assim de pronto. Tem situações que é possível acontecer, né? Às vezes não acontece porque, às vezes, falta um pouco de rapidez, de um pouco mais de atenção de quem está do outro lado para resolver, tá? Mas alguns até não entendem, acham que é a gente que não resolveu. O vereador, ele liga aquela situação com quem tem competência para resolver, para executar. Mas nós não somos quem executa. E muitas pessoas às vezes ficam bravas com a gente, não é? Você não resolveu tal situação. Eu digo, olha, cobrei várias vezes, mas tem situações que às vezes ela demora um pouco e aí o munícipe fica um pouco bravo com a gente. Então, gente, não fica bravo, tenta entender qual que é o processo, quais são os caminhos que tem por trás da resolução. Você pode compartilhar uma experiência em que a empatia fez a diferença na elaboração de um projeto ou na resolução de um problema, né? Que às vezes o ver a situação acontecendo, até mesmo hoje vocês têm a frente parlamentar, né? Onde coloca a própria mãe, a própria família que está à frente da dor, e entender essa dor talvez traga uma forma melhor de elaborar um projeto, né? Então, recentemente eu tive conversando com uma senhora, ela faz 20 anos que ela se inscreveu para ela conseguir ter a sua casa, não é? Aí ela falou, vereador, mas o que acontece? Que eu estou há 20 anos pagando aluguel e não fui contemplada, né? Isso me chamou a atenção e por essa razão e outras situações que daquelas pessoas, olha, lá no meu bairro não tem esgoto, não tem água, e você vê que é uma necessidade, assim, prioritária, né, das pessoas. Então, ouvindo um pouco essas pessoas, eu pensei e criei aqui na Câmara a Frente Parlamentar da Habitação e Regularização Fundiária, tá? Foi por essa sensibilidade, eu vou muito para bairros que estão ainda em fase de regularização, estão aguardando uma regularização, conversando com as pessoas no dia a dia, quantas pessoas eu encontro dizendo, olha, puxa vida, nunca chega a minha vez, não é? E, inclusive, o objetivo da Frente Parlamentar, a gente fez um requerimento, inclusive, pela Frente Parlamentar, questionando um pouco a Prefeitura, qual o número de loteamentos irregulares, quantas pessoas aguardam a casa própria, enfim, para a gente ter, não é, assim, a base daquilo que está na realidade das pessoas e a gente propor para o município um programa habitacional, tá? E a nossa frente acabou não aprovando o requerimento, tá certo? Eu espero que a gente tenha essas respostas através do ofício que o líder do governo falou que vai passar, para que a gente possa, de fato, botar o dedo nessa ferida, porque tem muitos bairros para ser regularizados, tem muitas pessoas esperando a sua casa. E é um sonho de todo mundo, né? Sim. Então, isso vem dessa proximidade que eu tenho com a população. Você é muito conhecido pelo Fala Cidadão. Eu queria saber como surgiu essa ideia e como que funciona esse canal direto com a população. Então, como eu disse para você, eu escuto bastante, não é? E aí a gente pensou, como é que eu vou dar voz para a população? Aí a gente criou esse canal chamado Fala Cidadão, né? Eu vou até as pessoas, quero citar aqui, por exemplo, a Dona Maria do Rosário, né? Dona Maria do Rosário é uma senhora lá do Rio Comprido, tá? Ela entrou em contato conosco no canal Fala Cidadão, eu fui até a casa dela, é uma questão de saúde, sim, né? Ela contando para a gente as indas e vindas, as esperas que ela, né, tanto esperava por um exame, por uma consulta, que ela tinha lá um tumor e quando ela foi atendida já estava em 4. Nossa. Já estava numa mama, tinha passado para outra, não é? A Dona Maria é um caso assim que me chamou bastante atenção, uma mulher muito assim para cima, muito animada, não se abate com a situação dela. Inclusive, acho que faz o quê? Uns 30, 40 dias que ela fez a cirurgia. Mas foi detectado que não foi tirado todo né, a raiz. Uhum. Né? Mas mesmo assim, ela alegre falando comigo, vereador, tem que te agradecer porque você veio aqui. E a partir do momento que você veio aqui, aí a coisa aconteceu.
pena que eu não cheguei antes, quando estava no começo. Sim. Então, eu costumo, assim, ouvir e pegar essas situações e encaminhar para a Secretaria de Saúde. Sim. Às vezes é um bate e volta, às vezes eles não entendem que a gente está ali dando uma voz para uma pessoa que não sabe como chegar, tá? Então, o caso dela é um dos casos que de fato, me deixa, assim, realizado com o trabalho que eu faço de vereador, porque, olha, o que essa mulher é grata comigo, né? Eu fico, assim, sensibilizado com a gratidão que ela tem por eu ter dado voz para ela e aí as coisas aconteceram, né? Como eu disse, é uma pena que eu não cheguei na vida dela um pouco antes para a situação dela ter sido cuidada com tempo, né? Com mais, vamos dizer assim, condição de se eliminar, né? Esse câncer que ela adquiriu. E quando se trata de saúde, tem coisa que realmente tem que ser mais imediata, né? Sim. Porque quando, né? Imagina se fosse algo mais, uma tragédia maior ainda, né? Realmente conseguiu a tempo acolher ela e ter alguma ação, né? Então precisa realmente ter esse olhar para a empatia, né? Para com a pessoa, para ver se a questão é mais urgente, né? Sim. Então que bom, né? Que tem esse canal hoje para a população. Então, eu gosto muito, tá? Eu sou um cara que, até a minha esposa, ela fala assim, eu chego num lugar, eu gosto de cumprimentar todo mundo, e se possível pegar na mão de todo mundo, eu sou muito assim, tá? Sim. Eu acho que esse contato, essa forma de você se expor para as pessoas, elas ganham uma liberdade para falar com você, né? E aí, uma coisa vai chamando a outra. Eu tenho saído muito, eu tenho andado muito, né, nos 4 cantos da cidade para ouvir, né? E eu fico feliz quando a pessoa fala ali e chega lá para o prefeito, e chega para o secretário da pasta, né, pertinente àquele assunto. Eu fico feliz, hoje ajudei alguém a falar com o prefeito, né, ou com o secretário. Isso eu volto para casa gratificado. Muito bom. O vereador tem que ser realmente uma pessoa que é apaixonada, né, pelo que faz, porque não tem como a gente separar, né, a figura do vereador do Lino Bispo, Não né? Porque onde como. você for, as pessoas vão contactar com você, vão querer conversar, né? Vão querer expor suas dores também e tem que estar ali aberto para receber, né? Parabéns. Eu sou muito assim, tá? Meu telefone particular, muita gente em São José tem, né? Então, eu tô com uma situação aí, né, para resolver, a pessoa está tendo um problema de perturbação do sossego, né? Eu falo para ela, olha, se tiver acontecendo meia-noite, você não deixa chamar muitas vezes, mas dá um toque no meu telefone, manda uma mensagem que eu vou ver o que está acontecendo. Eu não limito, sabe, as pessoas a falarem comigo, porque elas precisam falar na hora que elas de fato têm a necessidade. Tem coisa que dá para esperar, mas tem coisa que não dá para esperar, entendeu? Sim. Então, sou assim. Quais ações você acredita que são essenciais para cultivar uma cultura de empatia aqui dentro da Câmara, uma vez que vocês são 22 líderes, né? São 22 líderes, 21 líderes, dando voz ao povo e lutando por eles, né? Porque são vários, né, líderes ali, cada um com o seu projeto. O que você acha que é primordial para que todos consigam trabalhar em comum acordo aí? Aqui são 21 cabeças, como você disse, 21 líderes, porque o vereador eleito, ele é um líder. Sim. Não é fácil você se eleger, o seu pai já foi vereador, não é? Ele é um líder, tá certo? Alguns são líderes e por diversas razões não, às vezes conseguem se eleger, mas são líderes. Chega aqui então 21, né? Cada um com a sua particularidade, com a sua liderança, e às vezes há uma disputa, às vezes, né? de espaço, de poder. Isso acaba, de repente, dificultando um pouco a harmonia, né? Tanto é que uma Câmara vizinha nossa, 2 vereadores chegou à via de fato, né? Sim. Essa semana passada. Então, é o calor das discussões que você tem que ter, vamos dizer assim, você tem que ter tranquilidade, você tem que ter, assim, aquele senso de paz, né? Para você não chegar numa situação que envolve ali o desrespeito com o seu colega, né? Eu acho que a gente tem que, para ter uma boa relação, você precisa ser uma pessoa que esteja bem com você mesmo, tá? Porque se você está bem com você, você entende quando o outro está um pouco, né, assim, desacertado. Aí você recua, não vai para o confronto
e aí não acontece o pior, tá certo? Sim. Então, eu vejo que para a gente ter uma harmonia, uma boa relação, a gente tem que estar bem com a gente. E aí, a gente distribuir esse bem que a gente tem para os outros colegas. Tem hora... Ontem, por exemplo, teve um projeto que disseram assim, olha, vamos votar contra, né? Eu ainda falei, colegas, não vamos por aí, por que não é fazer esse tipo de protesto? Vamos pegar uma outra situação que é bem mais, vamos dizer assim, que justifica mais, vamos nos unir, vamos posicionar, tá? Então, e graças a Deus acabou que foi unânime daí a votação, né? Eu até agradeço os colegas que estavam um pouco assim, bravos com a situação, que acabaram me ouvindo, né? Mas eu vejo que aqui na nossa Câmara, os colegas aqui são pessoas realmente diferenciadas. É muito raro alguém ter um atrito com o outro. Estão abertos a ouvir também. Exatamente. Exercer a empatia também. Com relação a isso, eu acho que a nossa Câmara tá bem, bem certo? equilibrada, né? Os vereadores novos que chegaram, né? Chegam assim, desarmados, né? E aí isso a gente consegue ter uma harmonia. Vereador, fala um pouquinho para a gente sobre projetos que estão na sua pauta, planos futuros que talvez já estejam em atividade ou estão em tramitações, para que as pessoas lá de casa conheçam um pouquinho aí do que você está batalhando. Então, aí uma coisa que a gente tem aqui na Câmara, né, que precisa, na minha opinião, ser mudado, que você, às vezes, desenvolve um projeto, você coloca o projeto, e às vezes esse projeto acaba morrendo nas comissões, tá? Aí esse projeto não é discutido no plenário, né? E o plenário ele é para realmente decidir sobre aquela matéria. Portanto, quem está nas comissões teria que dizer, olha, o plenário é amplo, é soberano, pode dirimir sobre essa matéria, pode discutir sobre essa matéria, né? Exemplo, um dos projetos que eu apresentei que mataram nas comissões, a gente está aí nessa questão do transporte público, né? Já renovando o contrato com as empresas, 3 renovações, teve 4 renovações, e eu coloquei um projeto que não permitia mais a prefeitura fazer a renovação com o contrato, porque são ônibus que não está atendendo mais a população, está faltando ônibus nas linhas, e isso acabou não indo para frente. Eu fiz um projeto para que a guarda municipal estivesse mais presente nas escolas, para evitar, não é, que as crianças pudessem estar naquela insegurança. Esse projeto ele passou, mas não está sendo aplicado. Enfim, isso a gente fica um pouco assim, vamos dizer assim, descontente com a ação, às vezes, política que acontece de você matar uma boa ideia, né? Eu acho que a boa ideia ela tem que ser acolhida, não importa se é minha ou é do outro, né? Eu tenho que estar aqui aberto sem, vamos dizer assim, sem aquela questão do ego, sabe? Eu não vem do colega, eu vou ser favorável, é boa para a comunidade, tá? Sim, eu acho que isso falta um pouco. Muito bom, poderíamos ficar aqui a manhã toda falando sobre tantos projetos, quero agradecer imensamente. Já acabou? Já acabou, você Nossa, viu como é muito com medo rápido? De que não ia ter muito o que falar com você. A gente tem muita coisa para falar. Tá. Quero agradecer imensamente sua participação aqui, deixar as portas abertas para quando você quiser voltar, a gente fazer uma segunda rodada aí, porque eu acho que a gente tem muita coisa para falar. E parabéns, né, pelo trabalho que você vem desenvolvendo há 2 décadas aí com a população, dando voz aí à comunidade. Muito bem, eu que agradeço você e vou fazer questão de deixar aqui, ó, o canal Fala Cidadão é 9826-2200. Aqui você fala, cidadão. Muito bem, gente. Então, vamos para o nosso intervalo. E é possível aprender a ser empático? Existe um momento certo ou um limite para a empatia? Depois do intervalo, vamos falar sobre essas questões com a psicóloga Solange Carvalho. E ainda hoje, vamos aprender como desenvolver o autoconhecimento para sermos mais empáticos. Agora, dá uma bisbilhotada no que o nosso artista misterioso está fazendo. Você está curioso? Não sai daí que a gente volta já já.
E de volta com inspiração e agora o nosso bate-papo com a especialista. Hoje estamos falando sobre a importância da empatia e para isso recebemos Solange Carvalho, psicanalista e especialista em psicologia positiva com 30 anos de experiência em atendimentos com adultos e casais. Solange, seja muito bem-vinda aos estúdios do Inspiração. Priscila, muito obrigada pelo convite, né? E de estar falando, a oportunidade de estar falando de um tema tão importante, né? Que é a empatia. E o que é isso? Né? Muito então, bem. A gente pode pensar, tem a definição da empatia, como a capacidade que uma pessoa tem de se colocar no lugar do outro. Mas o que é isso? Né? Porque é um desafio, porque a outra pessoa é diferente de você. Então, você pode, às vezes, como imaginar que eu faria de um jeito, só que a outra pessoa pensa completamente diferente. E esse é a grande dificuldade, muitas vezes, porque tem aquela máxima, se eu fosse você, eu faria assim. Só que eu não sou você. Então, é a capacidade de você estar olhando com os olhos da outra pessoa. E isso é que faz toda a diferença na comunicação, toda a diferença no relacionamento. E Sol, você acha que o aceleramento que nós estamos vivendo hoje, né, o furacão que muitas vezes as pessoas estão, tem tornado um desafio a pessoa olhar para o outro, que muitas vezes ela não tem conseguido nem olhar para ela? Com certeza. Então, isso é uma das dificuldades que a gente enfrenta hoje em dia. Quem já não passou por aquela experiência de estar dirigindo um carro, né? Daqui a pouco, quando você vê, você já chegou. Você não está presente, você não está ali aonde você está. Você estava com a cabeça no trabalho, você estava com a cabeça no casamento, nas crianças, relacionamento. E isso faz com que você fique desconectado de você mesmo. Então, me fala uma coisa, Priscila, numa hora dessa, você consegue estar com alguém e realmente escutar o que aquela pessoa está te falando? Sem já programar a resposta, né? Você está ali pensando que aquilo dali é parecido com o que você pensa também, você está pensando o que eu vou falar para tirar a pessoa daquela situação. Você tem uma pressa, né? E isso é o que desconecta uma pessoa da outra. Não tem essa capacidade de ter empatia quando você não está escutando verdadeiramente o que a outra pessoa está falando. Ô Sol, qual que então são os maiores desafios que uma pessoa enfrenta ao tentar ser empática? Então, olha só, a empatia, você precisa de presença, estar presente com aquela pessoa e disponibilidade emocional, porque eu posso estar com alguém, mas eu estar pensando em outra coisa ou julgando aquela pessoa. Todo mundo, sabe, Pri, tem um esquema de valores. Nós temos os nossos valores, que a gente vai construindo ao longo da nossa vida com base no que eu tenho de experiência para mim. Então, eu posso ter uma experiência que isso aqui é bom para mim. E eu vou acreditando que aquilo dali é bom. Quando eu estou julgando alguém, eu estou achando que aquilo dali que é bom para mim é bom para todo mundo. Então, aí eu viro aquela pessoa que tem um julgamento que a gente chama de moralizador, né? Então, quando eu estou escutando alguém conversar comigo, o que eu vou fazer? Eu vou querer convencer ela do contrário. Eu vou querer achar que aquilo é diferente, né? Tem que ser diferente. Ou então que ela está contra mim. Então, assim, muitas coisas dessas polarizações que a gente vê hoje em dia tem a ver com esse julgamento que a gente faz. Então, assim, a gente pode pensar em inúmeros exemplos falando disso. Então, você pega, por exemplo, um pai, né, e uma mãe que tem uma ideia de que o filho tem que seguir tal carreira. Isso é muito comum. Hoje em dia, no consultório, você vê isso com muita frequência. E aí o filho vem e quer fazer uma faculdade diferente, quer fazer uma outra coisa. O que você vai fazer com aquilo? Né? Se os pais tiverem essa capacidade de conexão com esse filho, ele vai entender que aquela outra pessoa precisa passar por aquela experiência, ou inclusive que aquela pessoa tem características e capacidades diferentes do que ele tem, né? E vai compreender que aquilo faz parte da vida da pessoa. E, ok, e aí não é só eu concordar com a outra faculdade, né? Estou colocando aqui um exemplo, né? Não é só concordar com a faculdade, eu vou apoiar
aquela pessoa no que ela está fazendo. Eu vou compreender que aquilo dali é uma boa escolha para ele naquele momento da vida dele, né? Então eu vou estar podendo ficar próximo, porque se eu julgo, eu desconecto, se eu julgo, eu afasto, né? E aí é o que acaba impedindo e todas as relações. E se eu aceito sem dar o apoio também, ele acaba não fluindo, né? Exatamente, porque se eu aceito meio que a revelia, uma resistência, né? Eu aceito, mas você vai ver só, né? Eu não estou sendo empático, né? Tem gente que aceita e torce para dar errado. Quem não, né? Ah, vai sim, mas isso aí péssimo para você. Sim. Então, nessa hora acabou a empatia, né? Nessa hora tem uma competição de quem que está fazendo certo, quem está fazendo errado. Vou defender o meu ponto de vista e eu vou falar que o que eu acho é que é melhor. E às vezes eu torço, inclusive, que tomara que não dê muito certo para que daí a pessoa já mude de curso ou em qualquer outra situação. Sim. Então, nessa hora a comunicação fica muito falha. Sol, como que a empatia ela pode impactar positivamente a saúde mental das pessoas? Priscila, olha só, já tem muitos estudos hoje em dia falando que o que dá mais bem-estar para as pessoas é o tipo de relacionamento que ela tem. Então, eu acho esse assunto, assim, genial. Isso é uma coisa que no consultório eu dou muita atenção, porque como você se relaciona faz toda a diferença com como você se sente. Faz toda a diferença na longevidade. Tem muitos estudos falando que as pessoas que vivem mais tempo e melhor são pessoas que têm bons relacionamentos. Então, se você pensa que a empatia é o que conecta, é o que faz sentido, é o que faz uma conversa ser interessante, é o que faz as pessoas quererem ficar junto com você, sabe? É isso que vai fazendo a diferença depois na hora dos relacionamentos. E tem uma coisa também que eu acho muito bom. A gente pensa assim, na empatia, como ser uma pessoa legal com a outra. E a empatia não é só boa para quem recebe. A empatia também é boa para quem oferece aquilo. Então, é uma coisa que é dos dois lados. Porque se você consegue ser empático com alguém, se você consegue compreender dentro do universo daquela pessoa o que ela está passando, você se beneficia demais com aquilo, né? A gente tem, né, na filosofia até o conceito da eudaimonia, né, que eu acho também fantástico, você pensar que você exercer, né, essa virtude, as virtudes que existem em você, faz de você uma pessoa muito melhor, faz de você um ser humano muito melhor. Então, você ter a capacidade de compreender o que está acontecendo do outro lado é muito virtuoso. É a empatia solidária mesmo, né? O que você pode fazer para movimentar e mudar o mundo do outro, sim, né? Sim. E você consegue compartilhar com a gente algumas estratégias e práticas para que as pessoas possam, no dia a dia, desenvolver a sua empatia? Olha, eu acho que uma das coisas principais é dessa conexão. Eu preciso de tempo junto com a pessoa. Eu preciso de presença junto com a pessoa. Eu vou precisar de uma disponibilidade emocional. Então, para você querer desenvolver uma empatia, eu acho que você precisa muito de um autoconhecimento. Porque pode ser que em algumas situações você não consiga se conectar com o que a pessoa está vivendo por uma dificuldade interna que você tem. Então, se você tem seus traumas, se você já tem situações muito enraizadas, doloridas dentro de você, você vai ter muito mais dificuldade de estar vivenciando aquilo e vivenciando de um jeito mais empático, olhar com aqueles olhos. Então, eu acho que o autoconhecimento é fundamental até para você ter um convite empatia. A gente se conhecer primeiro para depois entender essa relação com o outro. Sim, Por isso que estamos aqui, Inspiração está aqui para te ajudar, viu, gente? E como que a empatia se relaciona com a escutativa? Tem tudo a ver, né? A gente primeiro tem que ouvir o outro, né, para entendê-lo, né? Eu acho que é a alma, né, da escutativa. Você está escutando todo o comportamento. Então, acho que eu penso um pouco a empatia como a alma mesmo da escutativa e de qualquer escuta. Porque se você está ali ativamente junto com a pessoa, você pode estar
com o seu comportamento mais correto, você pode estar olhando para a pessoa, né? Mas se você não estiver conectado, não acontece. Então, por isso que a escutativa, que é estar presente, a empatia faz toda a diferença e em todas as linhas, viu, Priscila? Assim, a gente fala muito da escutativa na psicologia humanista, né? Mas em todas as outras linhas, quando você pensa numa atenção flutuante da psicanálise, quando você pensa em todas as técnicas, né, que vêm também da comportamental, você coloca essa sintonia como fundamental. E é um exercício, né, Sol? Porque muitas vezes você já vai, vamos supor, para uma DR ali, você sabe que vai ter uma conversa difícil, você tem que ter uma conversa difícil com alguém. Sim. Você já foi para resolver essa situação. E nessa situação que você vai resolver, você já cria uma resistência já pensando nas respostas, sem saber das perguntas, sem saber da situação que vai ser gerada ali. Então, eu acho que assim, é a gente soltar um pouquinho as pedras também, né, se permitir ouvir e através daquela situação que for criada, como eu consigo melhor resolver essa situação que seja bom para todos os lados, né? Exatamente. E daí vamos falar um pouquinho sobre ambiente de trabalho, que eu acredito que acontecem muitos conflitos, até porque nós estamos muito tempo, às vezes, no ambiente de nosso trabalho, né? E os conflitos, eles vêm como oportunidade para a gente resolver isso, né? Então, assim, na sua opinião, como que a empatia, ela pode ser cultivada ali no ambiente de trabalho? Porque muitas vezes, quando você está num relacionamento e você não concorda muito, você encerra ali esse ciclo. Mas no ambiente de trabalho, você tem que resolver e tentar conviver em harmonia, né? Os ambientes de trabalho hoje em dia estão enfrentando um desafio, porque você sabe que está crescente o número de burnout, de pessoas que não estão, por causa dessa presença, acaba fazendo muitas falhas ali no trabalho, líderes que acabam sendo exercendo muito mais uma coisa de comando e não de troca. Então, as empresas estão dando atenção hoje em dia aos riscos psicossociais, né? Virou até lei, agora tem a NR1, que você vai ter que estar muito antenado com isso. E eu acho que tudo que você tiver no trabalho, com a empatia permeando essas relações, você é capaz de estar ouvindo o que a pessoa fala, né? E dando uma melhor solução. Então, se a pessoa está falhando, estou errando alguma coisa, como é que o líder vai ver isso? Né? Vai ver só como alguma coisa que ele vai precisar impor, vai exigir mais. E se aquela pessoa estiver precisando de um certo acolhimento, né? E também entendendo que também tem a responsabilidade dela. Porque empatia, Priscila, não é só ser bonzinho, sabe? Às vezes a gente confunde, né? Então eu vou ser empático, então eu vou tolerar tudo, então eu vou deixar... Não, temos regras muitas vezes. No trabalho temos regras, temos objetivos ali a serem cumpridos. Mas dependendo de como você faz, acaba tendo até um prejuízo. Se a pessoa se afasta no trabalho, por exemplo, porque o ambiente não está sendo acolhedor, é prejuízo. Tem um prejuízo financeiro para aquela empresa também. Então, eu acho que uma coisa ajuda a outra. Você tem a empatia, ter esse momento igual aqui, né? Onde a gente está ouvindo a importância disso. Você pode ter certeza que melhora todas as suas relações. Como você estava dizendo, num casamento, né? Nas relações familiares, nas relações de trabalho. E como lidar com uma pessoa que tem dificuldade de ser empática? Você está num ambiente de trabalho, tem uma pessoa que é uma pessoa talvez que exerce uma comunicação mais violenta, e você realmente tem tentado, não tem conseguido de forma harmoniosa resolver essa relação. Como, né, com dicas que você pode dar pra gente, como manter essa relação de forma mais harmônica aí, quando você não vê mais solução? Que desafio tá com alguém que não está conectado em você. Que desafio que é isso? Então, assim, a empatia, ela pode ser aprendida, ela pode ser desenvolvida. E você pode ver que tem pessoas que não têm isso na vida delas, né? Vieram de ambientes que já não proporcionaram isso, né? Famílias que não tiveram, né? que não teve isso. E aí vai ficando cada vez mais emoção, bobagem, né? Isso não é importante. Então, pessoas que vão vivendo assim, elas têm muita dificuldade de conectar com outra pessoa. E o que eu faço quando eu encontro alguém assim? Olha, é um desafio, mas se você conseguir
ser empático com alguém que não está sendo com você, né? Você pode estar plantando uma sementinha, né? Se a pessoa está ali, está falando com você e nunca presta atenção no que você está falando, ou está te exigindo uma coisa sem nem considerar o que você está vivendo ali. Se você conseguir, você olhar para aquilo, olha, eu sei que você está sob cobrança, eu sei da tua pressão, mas deixa eu ir falando aqui. Se eu conseguir oferecer o que eu não estou recebendo, o que é um desafio, você vai estar plantando essa semente. Muito bom. Eu tenho uma tendência a sempre falar assim, quando nós chegamos nesse ponto, o que aconteceu, né? Sol, muito obrigada, foi muito esclarecedor e eu acho que é o primeiro start aí para que a gente possa olhar para esse lugar da empatia. Sim. E os estúdios estão abertos para você, viu? Muito obrigada, eu agradeço imensamente. Agora vamos para mais uma pausa e na volta vamos mostrar como podemos começar a praticar o alto amor para desenvolver a empatia com o próximo. E temos ainda o quadro Arte em Movimento com estilo lúdico e profundo. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta e agora com o Desafio Inspiração. A gente já entendeu a importância de sermos pessoas mais empáticas, né? Agora vamos aprender a exercitar a empatia, mas começando por nós mesmos através do autoconhecimento. E é por isso que eu tenho imenso prazer de receber aqui nos estúdios Rejane Gonçalves, terapeuta integrativa. E hoje vamos ser guiados em um exercício que nos permitirá desenvolver e aprimorar a nossa empatia, utilizando ferramentas simples e acessíveis. Rejane, minha amiga, muito obrigada por te receber aqui no estúdio, nesse novo momento de inspiração. Pri, eu que agradeço, viu? Estou muito feliz de estar aqui, de ver seu progresso. É fantástico, né? Regi, quando a gente fala de empatia, o negócio agora é a gente pegar pela mão das pessoas em casa e ajudá-las a exercitar no nosso dia a dia. O que você tem para falar para a gente? Pri, uma coisa que eu percebo muito, né, ao longo desse tempo todo estudando e atendendo, é assim, às vezes a pessoa até se esforça para ser empata, mas existe algo lá dentro dela que ela não consegue. E aí é uma coisa que eu sempre falo, né, eu ensino. Precisa lembrar que o nosso corpo, ele precisa produzir ocitocina, que é o hormônio do amor. Porque quando o corpo não está produzindo ocitocina, a pessoa ela fica doente, ela fica com raiva. Só para a gente ter noção, hoje já tem estudos, né, a ciência estudou e ela viu que se você ficar 20 segundos abraçado com outra pessoa, você vai jorrar no corpo, o seu corpo vai jorrar uma quantia de ocitocina, que é a mesma quantia que é jorrado na hora do parto, quando a mãe tem um bebê, principalmente por parto normal, que é uma dor que quem conhece sabe é insuportável, e passa 5 segundos, a mãe já nem lembra mais. Então, assim, é muito legal a gente lembrar de estar abraçando mais as pessoas, se colocar no lugar do outro, né? E eu falo que para a gente conseguir compreender melhor, né, isso tudo, quando você deixa um bilhetinho de carinho, às vezes você vê lá que a outra pessoa não está bem, que ela não está legal, às vezes dá vontade de falar, mas o outro não quer ouvir. Talvez deixar um bilhetinho anotado falando o quanto ela é importante, o quanto você torce para ela, isso gera uma corrente de amor, uma conexão muito grande, né? Isso contribui muito, e eu falo, é com o planeta. Eu falo que a prova maior do quanto o amor é importante, a gente não precisa falar nada, é só observar os animais, principalmente o cão e o gato, né? Eles não falam nada, mas eles estão tomando conta do planeta. Então eu não tenho como controlar uma reação química no meu corpo, né? Porque daí eu fui lá, tô dirigindo, levei uma freada, não tem como você controlar a sua raiva. Mas tem como eu aprender a administrar esse sentimento que acontece dentro de mim. Para isso eu falo que existe técnica, né? E uma das técnicas que assim a ciência hoje ela já comprovou e é extraordinária é você cancelar pensamentos. Então, por exemplo, tô lá no trânsito dirigindo, você veio e freou em cima de mim. Porque, né, tirando aquelas pessoas que estão num ódio e já planejaram fazer, né? Mas que eu falo que aí tudo tem também um instinto, né? Mas a pessoa, às vezes, acontece um acidente, não é porque ela quer, ela não provocou aquilo. E às vezes você frear o carro, veio uma raiva, respira fundo,
levanta a cabeça. Quando nós fazemos isso, a nossa mente manda um comando para o nosso corpo dizendo assim, ó, tá tudo bem aqui fora, pode se acalmar. Isso. E aí fica muito mais fácil da gente resolver o problema. E muitas vezes você já cria uma situação harmoniosa ali, porque a própria pessoa diz, olha, eu tenho seguro, tal, e as coisas começam a fluir. E mesmo né? porque semelhante atrai semelhante, né? Exatamente. Você não trombou com aquela pessoa à toa, não foi Então vamos nada. lá, vamos abraçar mais. Abraçar mais. Vamos entregar aquilo que a gente quer receber, né? Então, às vezes você está querendo receber amor, acolhimento, você pode mandar um bilhetinho carinhoso. Exatamente. Entendeu? Fazer aquilo pelo outro, aquilo que você está querendo receber. Exatamente. Né? Cancelar os nossos pensamentos, Cancelar né, Regi? os nossos pensamentos ajuda muito, é uma técnica extraordinária. E aí aproveita e já reprograma. Então, por exemplo, nossa, acordei hoje, o meu dia não está sendo bom. Imagina, eu vou trabalhar, já vou pensando assim, nossa, hoje eu tenho que encontrar o fulano de tal lá e hoje o meu dia vai ser chato. E já começa a visualizar que vai ser... Isso, e aí já cancela, fala, está cancelado, 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 o meu dia vai ser uma bênção. Eu abençoo o colega do qual eu não estou tendo empatia, porque talvez ele também não está tendo comigo, né? Então, a gente quer convidar vocês agora a sentar confortavelmente e fazer um processo de reprogramação, que a Regi vai guiar a gente. Porque, na verdade, um pensamento é só um pensamento. Se você conseguir se conectar com tudo que há de abundante, a gente consegue trazer melhores relações para a nossa vida. É isso, Regi? Sim, sim. Então, é isso assim, mesmo. eu vou fazer aqui também. Lembrando que você, quando tem empatia, você está tendo amor, o amor traz dinheiro. Às vezes a pessoa fala, nossa, minhas coisas travou. Eu falo, tá na raiva. Às vezes a pessoa tá ganhando dinheiro. O dinheiro entra e sai, quebra carro, quebra geladeira. Por quê? Sim. Porque não está vibrando na amorosidade. Então, o amor, ele gera empatia e a empatia gera coisas extraordinárias no nosso dia a dia. Então, vamos agora, gente. Senta confortavelmente. Para o que você está fazendo agora. Isso, solta o que você está fazendo. Senta aqui agora comigo e a gente vai reprogramar. Agora eu vou deixar com a Regi, que ela vai guiar um minutinho aqui a gente, tá? Bora lá. Galera... Vou pedir para vocês respirarem fundo, erguer a cabeça, se conectar agora com o seu corpo, a sua mente, a sua alma e dar o seguinte comando junto comigo. Divina presença, consciência de luz. Amado eu sou. Limpe em mim agora toda expectativa, tristeza, medo, raiva, mágoa que eu sinto. Eu peço agora ao meu eu superior que me encha de luz, que me encha de amor, que eu possa me reconhecer sabendo o ser grandioso que eu sou. Eu me abençoo e abençoo a todos à minha volta. Está feito e está feito. Gratidão. Gente, se vocês procurarem no YouTube, em várias plataformas, vocês vão encontrar vários processos de reprogramação, de meditação, para várias situações. Então, que isso vire uma prática na vida de vocês, né? Então, eu quero agradecer imensamente, Regi, pela oportunidade, por esse start que a gente deu aqui agora e que vire uma prática na vida das pessoas. Muito agradeço. Obrigada, Regi. Muito agradeço, meu amor, por tudo. E eu falei desde o início do programa que hoje temos um artista que está fazendo algo especial. E é especial mesmo, viu, gente? Arnaldo Sampaio é um artista multifacetado que traz à vida o poder da caricatura, de forma única e envolvente. Sua expressão artística captura a essência de cada um e incentiva a conexão humana através das diferenças. Então, recebendo hoje o nosso artista do quadro Arte em Movimento, Arnaldo Sampaio. Muito bem-vindo aos estúdios. Olá, tudo bem, Pri? Prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos? E o Arnaldo é caricaturista. O que ele fez aí pra gente? Vamos ver. Eu fiz um desenho de uma moça aqui. Quem será? Deixa eu ver. Ah lá, gente, ele fez eu. Vocês acham que tá parecido comigo? Olha aqui. Eu gostei, hein?
Gostou, E aí, gostou? o que você achou? Muito bem, adorei. Nossa, vou colocar lá junto com meus quadros. E Arnaldo, vamos aproveitar essa deixa aqui da arte, que eu quero saber de você. O que o inspirou a escolher a caricatura como forma de expressão artística? Bom, a caricatura, há muitos anos atrás, eu trabalho com isso há 26 anos. Há muitos anos atrás, eu dava aula de desenho numa escola de arte aqui de São José dos Campos. E nessa escola, um belo dia, uma mulher chegou lá para pedir para mim, perguntar para mim se eu conhecia alguém que fazia caricatura ao vivo em festa de casamento, essas coisas. E eu já rabiscava ali, né? Fazia na Feira do Colonial, às vezes, para treinar. Daí eu falei, eu faço. A oportunidade fez o acaso. Daí Isso ela aí. ela ainda perguntou se conseguia mais outro desenhista, eu ainda convenci um amigo meu que era artista também na época. E daí desse tempo pra cá eu comecei a fazer caricatura e eu sou uma pessoa que eu gosto de brincar, eu faço bastante piada e combinou certinho com a caricatura, né? Que a caricatura Legal. É isso, né? Ou seja, a oportunidade apareceu pro artista, você foi lá, agarrou e levou mais um ainda, né? Isso aí que é legal. E como que você acredita que a caricatura, porque a gente tá falando sobre empatia aqui hoje, né? Pode transmitir uma mensagem sobre empatia e conexão humana? Porque a caricatura, ela faz muito essa questão de ressaltar, né? As evidências que você tem no seu corpo, né? Sim. Na verdade eu faço uma caricatura, eu faço aquela, né, que deixa bem extravagante os detalhes, aumenta, mas a que eu mais faço é uma caricatura mais, que eu digo, a caricatura bondosa, né? Eu até quando eu ofereço, eu faço em barzinho, eu faço muito evento também, mas eu faço bastante barzinho, daí eu vou e abordo as pessoas e ofereço, e eu falo, minha caricatura, eu sou bondoso, eu não acabo com a vida de ninguém, eu sou legal, tá? Daí o pessoal não acredita muito não, sabe? Na hora, mas eu falo. E a minha caricatura, realmente, você pode ver que ela não é exagerada, assim, né? Ela é engraçada, mas, né, mantém a dignidade da pessoa. Eu gostei, gente. Bem bonita, ó. E eu acho que a caricatura, ela é uma forma de empatia, assim, porque você meio que se conecta com as pessoas, né? Quando eu vou fazer a caricatura de alguém ao vivo, eu sento, eu converso com a pessoa. Eu já peguei casos que eu fiz em barzinho e até em festa que a pessoa estava um pouco desanimada, assim, né? E depois que ela viu o desenho pronto, assim, na frente dela, a pessoa muda, às vezes, né? Tem um sentimento, né, ali, né? A pessoa muda aquele sentimento. Às vezes a pessoa estava meio preocupada com alguma coisa, vê o desenho, já dá um sorrisinho, né? Um sorrisinho, legal. Muda um pouco. E fala pra mim, você enfrentou algum desafio quando você resolveu ir pra esse lado da caricatura? Ou como artista também, né? Na caricatura, até hoje eu enfrento um desafio. Que realmente a gente está sempre aprendendo. Eu não gosto de ser assim, prepotente, falar, eu sou o cara da caricatura, que não sei o quê, porque aqui em São José faz muitos anos que eu trabalho com isso, né? Faz 26 anos, e mesmo assim eu acho que a gente sempre está aprendendo, né? Sempre buscar melhorar o trabalho, e para mim até hoje é um desafio, né? Tem vários estilos de caricaturista, tem, né, que você vê na internet aí, tem uma moça do Havaí que faz aquelas caricaturas que acaba com a pessoa mesmo, né? Faz o pescoço lá em cima, coloca nuvem no pescoço, como se fosse uma montanha, sabe? E aqui, por exemplo, aqui nessa região, esse tipo de caricatura não agrada muitas pessoas, né? Não é muito funcional, né? Nada dos extremos, né? Então tem isso também. E você tem alguma técnica ou abordagem especial que você utiliza para capturar a essência da pessoa? Você olha e fala assim, não, esse ponto você pode até seguir como referência minha, né? Eu gosto de começar pelo olhar. É o que todo mundo fala pra mim, pelo menos. O olhar é bem marcante. Eu já percebi que é a parte que o pessoal mais gosta, assim, né? Nossa, você capta o olhar da pessoa. Eu acho que é o que eu capto mais, porque eu gosto de começar pelos olhos, porque os olhos, né, como fala, é a expressão da alma, a janela da alma, isso, né? E que dica que você daria para os artistas que estão talvez iniciando?
A dica que eu dou para todo artista é a mesma. Tem que treinar sempre. Sempre tá treinando, sempre tá buscando melhorar. Se precisar fazer um curso, faça. Nem que seja à distância, aqueles comprados na internet, ou aqui na região São José dos Campos tem várias escolas, né? Muito bom. Aqui em São José é sempre buscar melhorar, sempre treinar e não ficar aceitando crítica, assim, não levar pro coração isso aí. A empatia também, isso ó. é empatia. Não levar pro coração críticas negativas. Tentar transformar aquela crítica talvez soe negativa em construtiva para te Arnaldo, muito obrigada. Estamos muito felizes em receber você aqui no estúdio da TV Câmara. Estou muito feliz também com a minha caricatura que eu vou colocar lá. Foi um prazer. Estúdios abertos para você e para uma próxima oportunidade, viu? Chegamos ao final do programa Inspiração, onde discutimos a empatia, a arte de compreender e sentirmos juntos. O vereador Lino Bispo nos trouxe a importância da escuta ativa com os cidadãos, enquanto a psicóloga Solange Carvalho aprofundou as nossas relações interpessoais. O Desafio Inspiração, Regiane Gonçalves nos ofereceu ferramentas práticas para visualizar a empatia no dia a dia. E encerramos com a inspiração da arte da caricatura, que expressa características individuais de forma criativa. Então, conte pra gente qual tema você gostaria que fosse debatido aqui, para que possamos nos aprofundar ainda mais. Deixe a sua sugestão no @TV Câmara. Agradecemos todos pela participação e até a próxima semana. Aproveitando para agradecer o pessoal da Libras, a Ana, que está sempre aqui trazendo essa tradução para tornar o nosso programa ainda mais acessível a todos.